Olá, turma, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar um pouquinho para ver se chega mais gente, tá? Deixa eu colocar aqui para quem não está ouvindo. É, Bom, hoje a gente vai ter uma reunião de 1 hora só, né? Porque a gente vai. Boa noite, Renata, Cristiane, Cláudio Lopes, Simone Cristina, acho que Boa eu não. noite, professora. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Áurea também, Áurea, né, que falou aqui, né? Sou eu, Áurea. Boa noite. Mas eu não estou vendo teu nome aqui, não. Bruna, Joyce já falei. Oi, boa noite, Áurea. Assim é bom, hein? Queria também estar assim. Não vai dormir, não, hein, Áurea? Gente, deixa eu me pedir desculpas um pouco para vocês, porque hoje eu atrasei um pouco, né? Eu disse que a reunião seria de 8 às 9 e depois passei de 9 às 10, né? Mas hoje meu pai teve a missa de sétimo dia do meu pai, né? E aí a missa começa às 6, termina supostamente às 7, e se fosse às 8 eu ia ficar muito apressada para vir embora e tal. A gente tem que, né, terminar o rito todo, né, e tal. E, enfim, né? Então eu atrasei um pouquinho. Eu podia até não ter feito hoje também a aula de hoje. Meu dia é segunda-feira, mas enfim, pelo menos o primeiro dia não. Obrigada, Simone. Obrigada, Renata. Pelo menos o dia de hoje eu podia ter deixado para outro dia, né? Mas nem me lembrei, né? Nem me lembrei que tinha essa, né, saídazinha, mas tudo bem. Meu pai estava sofrendo muito, a gente ficou tranquilo, né, pela passagem dele, e enfim, né, estamos todos muito tranquilos com relação a isso, que a gente fez muito por ele, o que podia, o que não podia. Ele também fez por nós, né? Então é isso, tá? Mas por isso que eu atrasei, Áurea, pois é. Por isso que eu atrasei um pouquinho a aula, né? A reunião que a gente ia ter, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Eu nem sei quantas pessoas tem. Deixa eu ver onde é que eu vejo isso aqui. Mas tá cheinha a sala, né? Que bom, né? Bom ver que a. Obrigadas. Obrigados a todos, gente. Muito obrigada, tá? Nós estamos bem, Maria Helena. Todos nós, minha mãe, meu irmão, a, a gente estava, né, agoniado com tudo isso que ele estava passando, né? Então, realmente. Tá bom, Áurea. Desculpa. Mexi contigo, fui brincar contigo, né? Mas eu sou assim. Depois que eu brinco, a gente não sabe, né? Enfim. Tá bom, Áurea. Fica descansadinha aí. Isso mesmo. Bom, só para ir adiantando só um pouquinho, né? Essa disciplina é uma disciplina tranquilíssima, né? Muito fácil, muito boa de se levar, mas assim, não é porque ela é boa de se levar que não pode estudar, né? Que não precisa estudar, né? Então, tem que estudar. E, por exemplo, a aula que vem, né, que vai ser, a gente vai abordar as primeiras 3 apostilas, ou, né, se não der para fazer as 3, tudo bem, mas as primeiras 3 apostilas, porque a apostila 1, ela é muito importante, né? Não a apostila em si,
o complemento dela. Então, sempre que você... Bom, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas sempre que vocês abrirem a coisa da apostila, eu vou depois abrir aqui para vocês verem, vocês têm que olhar se não tem complemento. Porque não sei como é que vocês fazem, né? Mas, tipo, né, inicia o período e vocês vão fazer o download das apostilas, né? Todas, né? Não sei se é assim que vocês fazem. Ou pelo menos até a P1, né? E tal. Então, vocês têm que... Se vocês já fizeram isso, né? Se vocês já abriram as apostilas e fizeram download, né? Baixaram as apostilas todas e salvaram, né? Vocês têm que fazer isso de novo, porque algumas apostilas têm o seu complemento. E a 1 é a que tem um complemento mais importante da vida de vocês, porque vocês vão usar isso não só para essa disciplina, mas vocês vão usar isso para o resto da vida de vocês. A partir do momento que vocês começarem a lecionar, vocês vão usar os termos, né, as informações do complemento da apostila 1 para o resto da vida de vocês. Então, assim, é vital. Eu vou ficar cantando isso aqui como se fosse, né, um mantra. É vital que vocês leiam aquele complemento da apostila 1, tá? Quando vocês começarem a trabalhar, boa noite, Vitor. Quando vocês começarem a trabalhar e tal, vocês não vão nem precisar mais daquelas informações, porque vocês vão saber de cabeça, vocês vão fazer com o pé nas costas, né? Todas aquelas etapas e tal. Então, assim, tirando esse complemento da apostila 1, o restante é só estudar e manter, né, sempre em dia a disciplina, vocês fazerem também as atividades, isso é importante, isso é bom para vocês também. É a parte do ensino investigativo, isso mesmo, Bruna. Mas nem todas as apostilas têm complemento, mas vocês têm que voltar nas apostilas para ver se tem complemento, tá? E se tiver complemento, tem que usar, porque essas apostilas são um pouquinho antigas, né? Então, tem umas atualizações importantes, né, que aparecem no complemento, nas atualizações, então, tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a coisa para vocês, que já deu 9h10, e aí a gente vai... Eu hoje não vou tirar dúvida de atividades não, tá, gente? Eu vou, sobretudo, fazer a minha apresentação e a apresentação da disciplina como um todo, né? E falar certas coisas que são muito, muito importantes que vocês saibam, né? E aí, no final, se vocês tiverem dúvidas, e aí se der tempo da gente tirar uma duvidazinha, que o pessoal já está me perguntando da AD1, não sei o quê, se puder falar sobre a AD1, a gente vai falar, tá? Eu procuro gravar todas as tutorias, tá? Mas eu queria que vocês aparecessem, mesmo que eu grave as tutorias, tá, gente? Bom, vamos falar que a gente vai, né, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu vou abrir aqui a apresentação que eu vou passar para vocês, e eu vou ficar sem ver vocês, sem ver o que está escrito aqui, se vocês estiverem perguntando alguma coisa. Então, eu quero que vocês façam algum barulho para eu poder voltar aqui e explicar para vocês alguma coisa, para eu ver o que vocês estão querendo saber. Se vocês podem abrir o microfone de vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a apresentação, depois, se der tempo, a gente vai para as atividades. Semana que vem, com certeza, a gente vai ver as atividades e depois começa a ver as apostilas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Aqui eu não falei, né, nominalmente, né? Cadê? Meu Jesus Cristo. Então, vamos lá, gente. Boa noite primeiro, né? Essa disciplina, ela tem uma importância... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se de repente vocês... Quem está no celular não pode ver, né, direito. Tá? Essa disciplina,
ela tem uma importância grande. Por quê? Ela vai fornecer subsídios para que vocês deem aula, né? Então, eu tive uma disciplina semelhante quando eu fiz faculdade, eu fiz lá atrás, né? Eu me formei em 89, né? Então, eu tive alguma coisa semelhante a essa disciplina, assim, né? E era muito legal, porque ela trazia uns experimentos, umas experiências, ideias para a gente poder colocar na sala de aula, e ideias assim mais práticas, né? Porque assim, ficar naquela coisa de quadro, né, e giz, ou quadro e caneta, né? Enfim, seja lá o que for, né? Então, não é legal, né? Então, essa disciplina faz isso, ela pega toda a parte de seres vivos, vamos dizer assim, né? E ecologia também, aí pega as rochas, minerais e tal, mas pega o ambiente de uma forma geral, e coloca para a gente solo, né? E coloca para a gente, para passar para vocês alguma forma de vocês poderem lecionar de uma forma mais fácil. Então, dá umas ideias, depois vocês têm outras ideias, agora, né, tem internet, dá para procurar as ideias por aí, né? Aí você pode procurar orientada, né, por aqueles exemplos que estão na apostila e tal, né? Então, essa disciplina é muito importante, e por isso, ela é uma disciplina mais prática, né? É claro que a gente vai passar para vocês teoricamente, mas vocês vão ver que aquilo tudo é prática, né? É prática de ensino, né? Então, vocês vão ter subsídios, vão ter elementos, vão ter aparelhagem para poder fazer a aula de vocês, né? E aí, a partir disso, vocês vão começar a ter as ideias de vocês, vai começar a ficar muito melhor, vocês vão ficar muito mais preparados, tá? Bom, na apostila, vocês têm que ter atenção às metas das aulas e aos objetivos, que logo na entrada, na primeira folha da apostila, vem apostila 1, aula 1, não lembro mais direito, né? Aí vem as metas, os objetivos, vem o título, né, daquele tema, né, do conteúdo que vai aparecer ali, e vem as metas e os objetivos daquela aula. Você ali já vai saber mais ou menos o que te espera pela frente, né? Então, é lógico que todo mundo vai ler a apostila até o fim, né, gente? Até ela. Eu aqui não vou poder fazer isso, olhar a apostila até o fim, porque, na verdade, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer assim, vocês têm o cronograma, né? As aulas começaram, vocês começam a estudar, né? A ler as apostilas e tal, e na semana tal tem 2 apostilas, na semana tal tem 2 apostilas, e aí vai. Quando eu chegasse na segunda-feira, vocês já teriam lido algumas apostilas, e aí eu só perguntaria o que vocês têm de dúvida e tal, não sei o quê. Mas, infelizmente, né, Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa também não, e não é isso que acontece. O que acontece? A gente vem aqui, fala um pouquinho da apostila, né? A gente, então, coloca alguns exemplos, né? Eu falo sobre algumas experiências, enfim, né? Vocês também, às vezes, colocam algumas experiências de vocês, né? Não tem problema, tá? Mas, assim, seria isso, né? Eu tirando dúvidas de vocês. Só que, como vocês não vêm com as dúvidas, eu sei, eu entendo que são muitas disciplinas, que vocês não têm como dar cabo disso tudo, né? Todo aluno é um pobre coitado, né? Mas a gente, então, dá um jeitinho para que vocês, né, tenham um mínimo de conteúdo naquelas apostilas. Travou, gente? Travou? Não, tá normal. Não. Então, tá bom. Bom, vocês estão muito silenciosos, né? Tá bom. Então, ninguém tem dúvida mesmo, né? Estou prestando atenção. Muito bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Pode falar. O que houve?
Bom, vamos lá. As videotutorias, então, vão acompanhar o cronograma, né? Então, na semana que vem, como eu tenho essa videotutoria de apresentação, eu me atraso um pouquinho, mas lá na frente a gente vai acertar isso tudo. Semana que vem a gente vai falar sobre 2, 3 apostilas, a gente já acerta isso tranquilamente, tá? As videotutorias, então, vão acompanhar o cronograma. Assim, a gente vai poder ter uma revisão lá na frente, perto da AP. Então, lá perto da AP, a AP vai ser quando? A 1, né? 13 de setembro. Um pouco antes da AP, umas 2, 3 semanas antes, 2 semanas antes já dá. A gente tem uma revisão, só que eu vou falar muito mais rapidinho, né? Do que, né, eu vou dar uma pincelada em todas as apostilas. Eu vou sempre voltar naquela apostila 1, naquele complemento da apostila 1, que é sobre o ensino investigativo, tanto na AP1 quanto na AP2, porque o ensino investigativo vai acontecer sempre. Ela vai pegar a Patrícia, né? Ela é a Patrícia, né? Desculpa, gente. Tá. Meu nome é Lúcia Pangaio, eu nem falei meu nome, meu Deus. Meu nome é Lúcia Pangaio, e a coordenadora da disciplina é a Patrícia Domingos. É ela que monta as provas, ela que monta as atividades e tal, né? E aí ela usa muito o ensino investigativo. Então, gente, isso tem que virar um mantra na cabeça de vocês mesmos. Ensino investigativo, ensino investigativo, ensino investigativo, tá? Bom, aí vamos passar para as ADs, né? As ADs podem ser realizadas individualmente, em dupla ou em trio. Sendo feita em dupla, individualmente você vai entregar o arquivo e pronto, acabou, né? Mas quando vocês fazem em dupla ou em trio, às vezes vocês esquecem de mandar. Um manda, 2 não mandam, 2 mandam, 1 não manda. E aí, gente, a gente tem que dar 0 para vocês. E dá uma tristeza muito grande. Primeiro que eu não gosto de dar 0, de jeito nenhum, né? Então, a gente tenta, né, pegar qualquer coisa para que vocês não façam, né, não se arrasem tanto assim. Mas é o único jeito da gente pontuar vocês quando vocês esquecem de entregar a AD. Eu, se pudesse mandar alguma coisa, eu falava assim, isso não tem sentido, né? Mas, como eu sou uma simples tutora, né, então não posso fazer nada por vocês. Mas é o único porém, vocês têm que mandar todo mundo, né? E eu vou ficar enchendo o saco de vocês. Não se esqueçam de enviar a AD todo mundo, mandar o arquivo da AD. Por favor, gente. E não deixe para mandar assim 23h50, porque pode encher, pode tumultuar, como é que é o nome daquilo? O site pode ficar conturbado, pode ficar cheio, e aí vocês não conseguem mandar, né? Então, por favor, gente, manda 2 dias antes, 3 dias antes, né? Para tudo com calma, não precisa mandar logo, mas também não precisa mandar lá na véspera, faltando 1 segundo para acabar o tempo, né? Não precisa assim, né? Então, vocês têm um tempo bom, né? Vocês têm desde a hora que eu botei. Aliás, eu não liberei logo, né? Eu esqueci como é que fazia, enfim. Ai, minha vida já estava complicada ali naquele período, mas enfim, também não é desculpa, não. Então, vocês têm desde o dia 29, que foi lá terça-feira passada, até o dia 24 de agosto, quase um mês, né? Dá para fazer bem, tanto o fórum quanto a AD. Eles botaram os dois para serem entregues no mesmo dia, né? Antigamente era uma semana de diferença, né? Entregava o fórum primeiro e a AD depois. Mas eu não sei. Da última vez que isso aconteceu era porque tinha aquele negócio aquela reunião que teve em novembro, ano passado, aqui no Rio e tal, né? Enfim, né? Mas esse ano não tem nada disso em novembro aqui, né? Não tem esses feriados todos e tal, tá? Então, não se esqueçam, gente, por favor, porque dar 0 para vocês dessa forma é muito ruim, é muito dolorido para a gente, imagina para vocês, tá? Então, não se esqueçam de enviar o raio do arquivo, por favor, tá? Por favor. Mas a atividade prática, isso já não é necessário. Se vocês fizerem em dupla ou em trio, um só pode mandar e tudo bem. Mas vamos focar na AD, que a AD não pode deixar de mandar. Todo mundo tem que mandar o arquivo, tá? É necessário que todos realizem as atividades.
pois mesmo que valha um pouco, por exemplo, o fórum vale 2 pontos, a atividade prática vale 2 pontos, mas o fórum dá uma visão para vocês, né, do que esse fórum, por exemplo, está focado em percepção botânica, né, na cegueira botânica, né, se não me engano, e a atividade prática também vai focar em algum assunto que vai estar em alguma apostila, de preferência nesse bloco que vai cair na AP1. Né? Então, são assuntos que estão na primeira leva de assuntos, né? De conteúdos. Né? Então, vocês têm que fazer, vocês realizando as atividades, vocês vão estar se preparando para a AP. Né? Isso é uma coisa muito importante, não é só o ponto. Né? É lógico, o ponto é importante, gente. Eu já fui aluna, eu sei que é muito importante. Mas vocês vão precisar, vão ficar se preparando para a prova que vem ali daqui a pouco. Né? Quando as APs eram à distância, eram APX, né? Espera aí só um pouquinho. Quando era APX, e aí vocês tinham, né, 24 horas para resolver e tal, né, para responder as APs. Eu sei que vocês tinham mais de uma AP para fazer naquele dia e tudo mais. Era mais fácil, porque vocês estavam em casa, vocês estavam olhando o material, né, consultando o material, né? Então ficava muito fácil, né? Todo mundo se dava muito bem e tal. Porque eu entrei justamente na época da pandemia, e foi justamente quando começaram as APX, né? Que ninguém podia ir no polo para fazer as APs. Então, todo mundo foi muito bem o tempo todo e tal. Quando começou a gente se vacinar, tudo mais, a liberar, né, os polos para vocês poderem fazer a prova, o pessoal sentiu. E ficou muita gente reprovada em ZBE, mesmo sendo essa matéria docinho de mãe. Né? Então, assim, não dá para deixar para lá, né, gente? É uma disciplina, não é química, não é genética, não é nada disso, mas é uma disciplina também, né? Vocês pegaram para fazer, e aí tem que fazer com responsabilidade, né? Então, mesmo que valham 2 pontos, né, elas são importantes para vermos quem participa, e, além disso, acrescenta notas nas atividades correspondentes na média final. Então, quando a gente vê quem participa, a gente vê assim, por exemplo, sou eu só de tutora, né? Antigamente a gente tinha 2 tutoras. Agora a gente tem sou só eu de tutora. Deixa eu falar direito, né? Devagar. E aí eu sei quem é que participa, quem é que vem nas videotutorias e tal, né? Quem é que está se esforçando, quem está acompanhando e tal. Então, quando a gente vai ver na média final, a Patrícia fala assim, poxa, não sei o quê, aí eu vejo quem é o aluno, ou quem é a aluna, falo assim, esse participa, é muito interessado e tal, e a gente, não é porque a gente não tem muito controle, né, que a gente não percebe quem é que vem, quem é que não vem. Né? Então, a gente tem muita noção, por exemplo, que quando vem 10 pessoas, né, eu sei que a maioria não está vindo, né, gente? Também, né? Mas com essa coisa de eu gravar as videotutorias, muita gente não vem. Se vocês vierem, vocês podem ver, participar, né, da videotutoria e tal, e depois vocês podem assistir as tutorias gravadas, que aí vocês vão relembrar, vão tirar alguma dúvida e tal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar na sala de tutoria ou no privado, enfim, tá? Não tem problema vocês me perguntarem toda hora, todo dia, não tem problema. Eu entro quase todo dia porque o e-mail vem assim, tem que finalizar tópico, aí eu já sei que tem mensagem lá de vocês, tá? Outra coisa importante, todo mundo aqui está no 7º período, né? E sabe que vocês vão dar aula no final. Então, vocês precisam se policiar.
Vocês vão mandar trabalho para mim? Vocês podem fazer isso, né, num Word, né, ou antes passar em algum corretor ortográfico, para ver o que está certo, o que está errado, mas vocês verem mesmo, eu errei, né? E não é assim que escreve e tal, concordância, né? Plural, singular, essas coisas assim, que às vezes passa despercebido e a gente, às vezes, é até mesmo uma falta de atenção, né? Então, por favor, não deixe, a gente não tira ponto, mas a gente vai assinalar lá quando tiver algum problema com relação a português, tá? É importante que vocês prestem muita atenção ao escreverem, pois a língua portuguesa é muito difícil e, como vocês serão futuros professores, é preciso cuidar mais desse quesito, tá? Não deixem de prestar atenção nisso. Bom, a gente já está meio que chegando para o final, né? Esse textinho que eu fiz, esse roteirinho que eu fiz, está já chegando no final. As APs possuem um peso maior. É uma prova realizada presencialmente, então é necessário que estudem para que tenham um desempenho bom e possam passar na disciplina. Então, isso que eu falei para vocês ainda há pouco, quando estava na época da pandemia, era tranquilo, vocês consultavam o material, etc, etc. Agora não, vocês têm que ir com o que vocês têm na cabeça e pronto, acabou. Eu sei que vocês têm mais disciplinas para fazer prova naquele mesmo dia, mas vocês têm que estudar, né, dar a devida atenção para cada disciplina também, né? Quem já fez faculdade sabe como é que é, né? Prestem atenção sempre na listagem dos capítulos apostilas, pois muitos possuem erratas, complementos, que são muito importantes para complementar, atualizar aquele assunto em voga. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. Aula 1. Aqui tem o caderno didático, tá? Tem um link para a revista BioBrasil, que vocês podem entrar, tranquilo. Atualização aula 1, ensino investigativo, né? Esse aqui é o complemento, é a atualização, às vezes vai vir como errata, enfim. Tem um que é errata mesmo, que tinha uma coisa errada na apostila, a gente consertou. Vamos ver na aula 2. Só tem o caderno didático, não tem complemento. Então, se vocês já vieram aqui, baixaram todas as apostilas e não fizeram isso, né, de verificar se tem algum complemento e tal, a aula 2, por exemplo, não tem, né? A aula 3, vamos ver se tem. Também não. A aula 4 tem. Segurança e atividades externas. Então, vocês têm que baixar isso aqui também. Tanto o caderno didático, que vocês já devem ter baixado, quanto esse texto aqui adicional, tá? Esse texto é complemento do que está na apostila, tá bom? Aula 5, vamos lá, ver se tem. Não tem. Aula 6 vai ter. Ó, caderno didático e errata aqui, tá vendo? Da aula 6, tá bom? Então, estando com o nome de errata, estando com o nome de atualização, de complemento, enfim, o nome que tiver, se tiver outra coisinha embaixo do caderno didático, abre aquilo para vocês verem, tá? Quando aqui, né, eu acho que vocês conhecem a plataforma, né? Aqui você tem toda a ligação, né, tem uma aba, né, para vocês poderem ver com facilidade o que tem dentro da plataforma, né? Aqui, né, essa aqui é a aba avisos, né, por onde eu vou me comunicar com vocês, né? Às vezes eu me comunico com o privado, né? Eu mandei, né, a mudança de horário e tal, né, pelo privado, né? Não cheguei a botar aqui não, porque, né, acabava enchendo muito e não tem necessidade. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Deixa eu ver. Congestionado, isso mesmo. Olha só, tá vendo, Simone? Muito obrigada. Eu preciso dessas ajudas às vezes, viu? Porque a minha cabeça já não é muito boa, mas está ficando pior cada vez mais. Ai, meu Deus. Vamos lá ver se está todo mundo tranquilo.
Depois que eu acabar ali, eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, a gente pode tirar alguma duvidazinha das atividades. Sim, sim. Não, eu sempre faço isso, eu boto lá no avisos e boto no privado também. Mas a mudança de horário, essa mudança que eu precisei fazer hoje, eu só botei no privado, né? Mas normalmente eu boto nos dois lugares. E sempre que eu tiver que anexar alguma coisa, eu vou botar no avisos, no quadro, na aba de avisos, porque lá tem como anexar. No privado não tem como anexar, né? Então tá, vamos lá terminar para ver se a gente consegue. Vocês têm alguma dúvida e ver se a gente consegue dar uma palhinha nas atividades. Uma última lembrança, mas não menos importante: enfatize o ensino investigativo. Eu preciso do ensino investigativo. É isso que vocês vão ter que botar na cabeça de vocês, pois é muito valorizado nessa disciplina. A Patrícia não vai ter pergunta assim, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Ela vai dar uma situação para vocês resolverem com o ensino investigativo. Vocês estão entendendo? Então, vai até ter pergunta assim, né? Não o que é isso, o que é aquilo, mas, né, perguntas objetivas, né? Que vocês têm que, né, só marcar e tal. Mas vocês vão precisar do ensino investigativo de verdade, tá? Nossa comunicação vai ser via sala de tutoria, privado, videotutoria, né? E por o meu e-mail. Meu e-mail é esse, luciapangaio@gmail.com, tá? Vocês podem me mandar direto também, não precisa ficar entrando na plataforma, pereré pão duro. Vocês podem me mandar e-mail, tá? Mas se me mandar no privado, acho que cai no meu e-mail também, né? E cai aqui também, né? Eu recebo também esse aviso que vocês falaram. E aqui são as pontuações, né, das atividades. Os fóruns são 2 pontos, as ADs são 8 pontos. A AD2 vale 10 pontos, porque não tem atividade prática no segundo bloco de atividades. Tem fórum 2 e AD2. Não tem atividade prática. Vocês só têm a atividade prática junto com o primeiro bloco de atividades, tá? A AP1 vale 8 pontos, a AP2 vale 10 pontos, por causa disso, tá? E aqui com a fórmula, né, e tal, e aí vem explicando que a AP vale 8 vezes mais que a AD, né? Então, sempre que vocês tirarem uma nota horrível na AP, eu espero que isso não aconteça, a AP puxa vocês para baixo. E não adianta ter todas as notas maravilhosas se na prova vocês se arrasaram. Então, assim, tentem fazer tudo direitinho, né? Deixando tudo em dia e tal, vocês vão conseguir fazer isso, porque os alunos têm conseguido, né? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão ok. Tudo bem, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, me perguntar alguma coisa? Alguma curiosidade? Bom, deixa eu falar uma coisinha. Eu nunca tive problemas com alunos presenciais, né? E também nunca tive muito problema aqui, não. Alguns problemas que a gente teve, a gente conseguiu contornar e tal. Tudo com conversa, né? A gente consegue, né, conciliar tudo, ajeitar tudo, né, e tal. E vocês podem me perguntar, vocês na videotutoria, né? A gente está aqui, semana que vem eu vou começar a falar das apostilas, né? Vou começar a explicar as coisas e tal. E aí vocês podem perguntar. Só que assim, quando eu estiver lá apresentando, eu não vou ver vocês, então vou sempre precisar que vocês façam algum barulho, levantem a mãozinha, não sei se tem mãozinha aqui para levantar. Acho que faz um barulhinho quando levanta a mãozinha, né? Para vocês perguntarem. Então tá, esse barulhinho já me chama atenção, e aí eu paro e venho isso, beleza. E aí eu venho aqui ver quem que está querendo falar, alguma coisa que às vezes vocês escrevem, e aí eu não vejo, né? Então eu perco, ou às vezes quem foi que falou? Acho que foi a Simone. Boa noite, Lúcia.
Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Marisa? Você é aquela? Oi, tudo bem com você? Exatamente. Estou de volta, graças a Deus. Que bom, que alegria, que bom. Consegui Você está bem? Consegui a cura do câncer, esperando agora, porque eu tive que uma visão, fazer enxerto, mas estou bem, estou aqui. Sou provável formanda, né? Tá então, bom, aí é bom. Estamos no caminho. Aí estamos finalizando, né? Muito carinho por você. Seja bem-vinda. Meus sentimentos pelo seu papai. Também perdi a mamãe há pouco tempo. Mas a vida é isso, né? Tão bem, né? Ficar as saudades dos bons momentos. Isso, é verdade. Então, é verdade. que ela consiga o seguinte. Tá bom. O fórum, tá? Ele fala sobre a aula 6. A aula da impercepção botânica, né? Sobre a cegueira botânica. Ele fala, na apostila fala cegueira botânica. Então, que agora não se fala mais. Atualizações da aula 6 de imagens e bababá. Mas eu não vi atualizações, só vi um errata ali. Então, mas é isso ainda mesmo. Ainda não abria, tá? O errata. Mas eu também não estou lembrando agora o que é errata da aula 6, não. Eu vou abrir aqui. Vamos ver. Volta a falar contigo. Não, vamos ver agora. A gente vê agora e tira logo essa dúvida. Eu esqueci o que era. Anda. É a figurinha. É a figurinha, porque esse aqui não tem na apostila. E aqui também vem falando muito sobre a impercepção botânica. Não é mais cegueira botânica para não tipificar, para não qualificar. Eu entendi. Então, não sei que a gente agora fala cegueira botânica, a gente fala de a gente falava em cegueira botânica, sim. Até algum tempo, mas agora eu entendi o que é. Tá certo. Tá bom. Bom, alguma dúvida até aqui? Então, a aula, assim, é um semestre que essa disciplina, assim, vocês não vão ver como um bicho-papão, que nem genética, que nem biofísica, bioquímica, química, física, não vai ser nada assim. Mas a gente precisa estudar, por favor, gente. Não adianta dormir com o livro embaixo do travesseiro. Não adianta. É uma simpatia que existe, mas isso aí não adianta. Vocês precisam estudar de verdade, tá? E aí tem que se dedicar realmente para poder ter um semestre tranquilo, pelo menos nessa disciplina, né? Faz as coisinhas, faz as atividades todas, tira a dúvida com a gente aqui, entendeu? Alguma coisa que fuja a minha alçada, eu falo com a Patrícia, né? Que aí a gente, né, tem como conversar e aí ela verificar o que vocês precisam, né? Essas coisas assim. Deixa eu dar uma pincelada só na AD1. O fórum é tranquilo, né, gente? É só para comentar lá. Sim, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou até acrescentar isso, que eu depois vou mandar esse roteirinho para vocês, tá? Amanhã ou depois eu mando e mesmo com essa gravação aqui. Eu vou mandar aquele roteirinho que a gente leu agora, né, que está em Word e tal, eu vou mandar para vocês terem, para vocês lembrarem do que eu falei e tal, né? Não adianta vocês irem no fórum e aí, oi, fulana, porque aí vocês botam, às vezes vocês não botam o nome da pessoa. Eu concordo com você, aí eu não sei com quem que vocês estão concordando, né? Não sei, às vezes vocês não botam, vocês, nesse caso, não botam o nome, né, da pessoa, e aí eu não consigo nem ir lá no que a pessoa falou, né, no que o outro aluno falou, para ver o que vocês estão concordando ou discordando, né? Semestre passado já peguei de uma vez, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí... Professora, boa noite. Boa noite. Oi, aqui é a Vanessa. Eu ia justamente perguntar sobre a AD1, né? Porque para a gente que nunca fez assim a parte investigativa, a gente fica pensando, imaginando como é que a gente vai criar algo para os alunos, né? Então, vou
Vou falar Uma rapidinho. Na orientação. semana que vem a gente vai falar de novo. Hoje eu vou dar uma pincelada, tem um tempinho aqui e a gente, né, consegue falar um pouquinho, tá? Mas então, deixa eu só falar do fórum rapidinho. Não adianta vocês falarem, eu concordo com você, não sei o que, tal. E responde os questionamentos que a Patrícia botou e tal. E tchau. Vocês têm que participar algumas vezes, interagir com os colegas, né? Tudo bem que eu entendo, concordo com você e tal, não sei o quê, eu levo aquilo em consideração, é uma participação e tal. Mas se vocês fazem só 2, 3 inserções ali, aí vocês não ganham 2 pontos, entendeu? Aí, por que eu não ganhei 2 pontos? Por isso, porque você não participou direito, você não... E se você falar assim, eu concordo plenamente com você, também não ganha nada, não ganha nada, gente. Concorda, pronto, né? Não, vem com embasamento, tem muita gente, não precisa também toda hora botar link nem nada, mas às vezes bota um link, bota uma notícia, eu vi no Jornal Nacional e tal, vai, né, elabora a coisa, desenvolve, né? Porque se falar assim, eu concordo com tudo isso, eu sei que vocês concordam, né, gente? Mas, né? Vocês vão ficar falando para os alunos, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito bom. Não, né, gente? Vocês têm que, né, desenvolver, né? Vamos conversar, tá? Deixa eu pegar, então, a D1 rapidinho. Deixa eu só fechar isso aqui. Isso aqui não... Deixa eu aumentar também aqui para vocês, né? Que isso aqui, com essa letrinha, quem tiver no celulite não consegue ver nada. Vamos lá. Então, vem o texto aqui, né, e tal, né, da percepção botânica e tudo mais, né? Eu vou ver se eu recupero. Ela só botou um desenho aqui, né? Ano passado tinha 3 desenhos, né? Era das carinhas felizes, tinha uma folha, né? Meio que bordada, né? Com seres vivos dentro da folha, né? Então, em cima de um vegetal, você fazia algum trabalho. E a outra eu não estou lembrando. A outra era mais legal ainda, era a primeira que aparecia, não estou lembrando mais qual era. Mas eu vou ver se eu recupero e semana que vem eu mostro para vocês. Isso aqui, assim, quando você visualiza coisas diferentes, por exemplo, você vê a nuvem, né? E aí você na nuvem você vê figuras, né? Vê um urso, vê um tubarão, vê uma baleia, vê plantas também, né? Pode ser, mas assim, você observar outra coisa na planta, não precisa ser em cortes, porque os outros exemplos não eram em cortes anatômicos, né? Aqui não está pedindo exatamente corte anatômico, não, né? Presença de diversidade de vegetais. Então, assim, qualquer coisa que vocês possam pegar das plantas, que seja diferente daquilo que eles estão acostumados a ver, é importante, entendeu? Pode ser. Então, a intenção é que você pense numa atividade que vise associar a anatomia, é anatomia, né? A funcionalidade ou ecologia das próprias plantas. Você também pode escolher um elemento da anatomia das plantas que permita uma discussão interessante sobre essa relação. A atividade deve conter uma imagem, pode ser a que é proposta aqui, vocês podem utilizar essa mesma imagem, e aí vocês fazerem alguma inserção com relação a essa imagem. Mas existem outras imagens que vocês podem utilizar. O que não falta é coisas que a gente... que são diferentes daquilo que a gente pensa, né? Aqui são os vasos, né? Os feixes, né? De condução das plantas, né? E dá uma impressão mesmo de que as plantas são felizes, né? Um monte de carinha, né? Então, assim, eu vou pesquisar também aqui para ver como que vocês podem chegar a essas imagens. O que vocês podem fazer, de repente, deixa eu voltar para cá. O que vocês podem fazer, de repente, é pedir imagens de cortes anatômicos, né? E que vocês vejam que é uma imagem diferente, uma imagem triste, uma imagem engraçada, uma imagem...
E aí, assim, a tristeza tem relação com o habitat daquelas plantas, tem relação à condição ambiental daquelas plantas, né? Pode ser por aí, tá? Eu perguntei lá na plataforma, eu acho que eu respondi para você, né? Pois é, eu vou falar isso com a Patrícia também, porque eu estou vendo aqui que é anatomia. Mas, poxa, sabe, anatomia às vezes é muito difícil, né, de você verificar certas coisas assim, né? Então, né, vamos ver se eu consigo falar com ela. Ela está viajando, eu vou atrapalhar um pouco a viagem dela, me pergunto isso, se pode ser alguma coisa sem ser anatômica também. Às vezes a folha tem sei lá, um formato engraçado, enfim, né? E aí você pode chamar a atenção do aluno, porque aquela figura, não vou falar para vocês não, né? No dia da aula a gente fala sobre aquela figura que tem o gorila, não sei o quê, a gente fala naquele dia. Mas assim, será que vocês entenderam isso? Você olhar uma coisa, por exemplo, quando você vê as nuvens, você vê, né, quando elas fazem formato de qualquer coisa, você vê, né, claramente. E às vezes você vê também um formato tem as carinhas ali naquela lâmina, né? E aquelas plantas parecem ser muito felizes mesmo, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês conseguiram captar? Vou ver se eu falo com a Patrícia logo esses dias, porque, sei lá, né? Tem um mês quase, mas não é um mês, né? Tem outras disciplinas. Fala, Marisa. Vocês têm outras disciplinas e tal, né? Lúcia, eu estava olhando aqui a AD, eu sou um pouco fanática com referências bibliográficas, eu gosto de correr atrás. Então, eu puxei as 3 referências que você tem ali na AD, no final da AD. Tem imagem? A última delas não está abrindo. Tá. Deve estar com algum problema, né? Deve estar faltando alguma coisa. Provavelmente, na hora que eu vou lá, faltou algum detalhezinho, uma letrinha, qualquer coisa. Pois é. Por isso não está abrindo. Tá. Confere isso. Depois eu vou ver. Tá legal. Depois eu vou ver isso aí. Vou falar com a. Vou ver também do ano passado. O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pegar o título e o autor, jogar no Google Acadêmico e tentar baixar. Se eu conseguir, eu jogo no grupo dos alunos. Tá bom, tá ótimo. Mas, em priori, ele está sem. Eu já joguei os 2. Não, tá legal. Agora eu preciso achar esse outro, tá? Tá legal. Eu tenho um livro de anatomia aqui também, que ele tem muita imagem legal. Eu vou ver se eu consigo ver alguma carinha, alguma coisa diferente para chamar a atenção dos alunos, né? Você dá o nome dele para a gente tentar ver se a gente consegue baixar. Tem tantos que a gente consegue baixar na internet que a gente pode tirar um print para poder, porque a gente precisa. Eu acho que até tenho esse livro imagem, né? em PDF já. Eu vou. É porque a gente precisa pôr a referência da imagem. Então, eu vou passar o livro que eu tenho, esse livro que eu estou comentando, eu tenho ele em PDF. Aí ele é só de anatomia mesmo. Então, aí eu vou catar ele aqui, tem que localizar. Não vou prometer para esses dias, mas para a semana eu já consigo fazer isso. Dá tempo. Não, sim, tá bom. Agora, o priori é saber com referência à parte daquela anatomia e o planta. Ela deve ter copiado, colado de algum lugar, e na cópia, quando vai selecionar, não seleciona a última coisinha. Sim, provavelmente. Né? Mas não estou falando isso, estou falando o que você falou antes de eu falar sobre isso. Okay. É a imagem de planta, mas fala sobre anatomia, então... vou ver também se ela aceita também outra coisa, né? Alguma coisa que possa ver no tronco, no caule, né? Nas folhas, na flor, né? A flor, poxa, tem a flor da orquídea. A gente sabe muito bem que a flor, ela tem ovário, ela tem... Sim. Ela tem não, gameta, ela tem tudo isso. Tem orquídeas que se mimetizam de machos, né?
de vespa, para que a Exato, vespa possa, né, exato. cruzar ali, É uma levar coisa o muito pólen. interessante que a Pois gente é. pode fazer uma colocação Tem em cima algumas. do que de que a aparência que pode ser, que na realidade, apesar de ser planta, parece como ser a parte anatômica do ser humano também. Então, pode fazer uma colocação. Várias coisas, né? Uma coisa bem engraçada. No Facebook, né? No Instagram também, mas eu não vejo isso mais no Facebook. Flores que parecem pombas, né? Exato. Isso, né? Exato. Aí, assim, parece plantas. Saindo da anatomia também, né? Um pouco, e né? aquela flor que eu me esqueci o nome, que se você olhar ela assim de longe, ela parece que tem uma caveira desenhada. Ah, sim. Eu acho que é uma orquídea também. É uma orquídea também. É a orquídea. A maioria dessas as orquídeas são diferentes. Estranhas, esquisitas, a maioria são orquídeas, né? São bem especiais, elas são danadas. Então, são danadas. Meninos, olha só, a atividade prática é para vocês, deixa eu aumentar também aqui para vocês. Vocês têm que entrar nesse site aqui, nesse link, e vocês vão ter várias opções para fazer, para elaborar uma questão sobre urgência ambiental, tá? Então, a gente vai ver isso mais devagar, né? Mas vocês têm que entrar nesse site e vocês vão escolher o município que vocês querem abordar, enfim, a cidade, fica livre para vocês, tá? Vocês podem fazer próximo onde vocês moram, né? Vocês vão ter dados ali de locais, ou dos locais que vocês moram já, né? Ou próximo de onde vocês moram. E aí vocês fazerem um trabalho com relação ao local que vocês moram, tá? Tudo bem, gente? Já segui a terceira. Já postei lá no grupo, tá? Tá legal. Consegui, já postei lá para o pessoal. Então tá, gente, eu vou parando por aqui. Meu dia hoje foi bastante cheio. Se vocês não tiverem dúvida, se vocês não tiverem nenhum questionamento e tal, então a gente se encontra semana que vem e eu vou passando essas coisas. Eu vou passar esse texto que eu passei para vocês aqui, esse roteirinho, né? E eu vou passar a gravação também daqui a uns 2 dias e tal, eu faço isso, tá? Ou amanhã, se eu tiver meio que de bobeira aqui, amanhã mesmo eu faço isso, tá? Amém, Simone. Obrigada, tá? É bom vir fazer essas coisas também, que a gente sai um pouquinho daqueles pensamentos, né? É bom a gente vir para dar aula para vocês. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, Josélia. Eu acho que eu também respondi alguma coisa para a Josélia, eu acho. Foi se era na plataforma ou se era lá no chat. É verdade. Tá bom. De vez em quando eu vou colocar o Google Meet aqui, porque realmente, às vezes trava aqui, né? Às vezes está complicado. Tá bom? Boa noite, boa semana para vocês, tá? Boa noite. Obrigada, tá? Seja bem-vinda de volta, hein, Maísa? Obrigada. E sejam todos muito bem-vindos, né? Todos vocês. Você tem meu contato, se precisar falar comigo, precisar de alguma coisa, é só chamar, tá? Eu tenho contato direto com todos os alunos que estão fazendo. Beleza. Tá bom. Um beijo. Tá joia. Obrigada, tá? Tchau. Descansar. Boa semana. Vai. Boa semana para vocês.